Como lidar com pessoas arrogantes? Me deu o prazer da sua companhia nesse vídeo. Meus amigos, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos ao meu canal. Como lidar com pessoas arrogantes? As pessoas que são arrogantes, na própria maneira de falar, na maneira de caminhar, elas já se mostram arrogantes. Elas se acham melhores que os outros pelas coisas que possuem. Como que a gente lida com essas pessoas numa situação dessa? Várias vezes na vida da gente, a gente se depara com esse tipo de pessoas numa situação constrangedora, no qual tu não quer aquela pessoa por perto nem por um minuto. A pessoa é arrogante no jeito de falar, no jeito de caminhar, no jeito de se referir às pessoas, no seu dia a dia, uma arrogância que às vezes a gente não sabe como cabe dentro daquela pessoa tanta arrogância. Eu digo para vocês que são pessoas de espírito muito pobre, eu tenho pena desse tipo de pessoas. Então hoje eu vou trazer um exemplo aqui. Na minha adolescência, quando eu trabalhava numa loja, tinha um senhor muito querido, amigo de todos, que trabalhava na portaria. E um belo dia desceu um homem do seu carro, todo engravatado, caminhando, passava pelas pessoas como se fosse um trator. Aí o senhor deu bom dia para ele, e ele simplesmente olhou pro senhor e falou assim: quem tu pensa que tu tá falando para tá me dando bom dia? Quem tu pensa que tu é? Tu sabe com quem tu tá falando? Tá falando com o dono da empresa tal. E o senhor, sem entender nada, pegou e ficou quieto, pediu desculpa, porque ele tinha medo de perder o emprego dele. E eu, na minha adolescência, porque quando a gente é adolescente, a gente fala as coisas que vem na cabeça, e eu até hoje não gosto de injustiça. Então eu peguei e falei para aquele senhor o que ele estava pensando de falar com o senhor da portaria daquele jeito. E ele simplesmente foi caminhando e nem me deu assunto. E o senhor da portaria falou assim: minha filha, deixa assim, não vale a pena a gente discutir com pessoas ignorantes. E eu já estava estudando o espiritismo naquela época e me vi envolvida naquela situação, no qual aquela situação para mim foi um exemplo de vida, um exemplo de como nunca uma pessoa deveria ser. É lógico que eu trago pessoas arrogantes, não são todas as pessoas que estou falando que são assim. Então naquele tempo eu fiquei triste demais de ver aquela situação. Eu passei meu dia muito triste de saber que ainda existia pessoas assim no planeta. Mas na adolescência a gente sempre pensa, né, que tudo é bonito, que não tem problema, e a gente tem uma imensidão dentro da nossa cabeça. Mas hoje em dia a gente vai ficando mais velho, a gente percebe que tem pessoas que não vão mudar, tem pessoas que são arrogantes, assim como tem pessoas egoístas, tem pessoas mau caráter, não são todas as pessoas. E eu, na minha adolescência, eu ficava pensando como uma pessoa pode achar que é melhor que a outra, porque ela tem um carro, porque ela está bem vestida, porque ela é dona de uma empresa. Como uma pessoa pode achar que é melhor que a outra, que pode humilhar a outra, que não pode nem dar um oi, nem dar um tchau, nem um até logo, ainda humilhando uma pessoa trabalhadora, porque todas as profissões, elas têm seu valor. Todo mundo tem seu valor nas suas profissões, não importa qual profissão você exerça, você tem seu valor. Aqui a gente não está medindo profissões, mas se a gente fosse medir, elas não têm medidas, porque todas são importantes, todas são belas, todas são criadas por Deus, porque cada profissão tem a sua missão de Deus. E aí eu me via naquela situação muito triste por aquele senhor, porque o porteiro daquele prédio onde eu trabalhava, ele era essencial naquele prédio. Imagina o que é de um prédio sem a profissão de portaria, que é uma profissão tão digna, uma profissão tão bonita, uma profissão tão amável, uma profissão tão amável com as pessoas, cuida das pessoas, cuida do lugar onde as pessoas moram, e é uma profissão digna. E que diga de passagem, toda profissão tem valor. E aquele homem desvalorizou a profissão daquele senhor naquele momento, no qual eu fiquei muito, mas muito triste naquele momento. Eu fiquei muito achando uma injustiça tremenda dele pensar daquele jeito. Ele era uma pessoa totalmente arrogante por tratar mal aquela pessoa que estava cuidando do prédio, porque todos precisamos de todo mundo precisa de todo mundo, e todas as profissões são dignas.
Todas as profissões, elas têm o mérito da dignidade da pessoa que sai para trabalhar de manhã em busca do seu pão de cada dia. E eu me via naquela situação, querendo defender aquele senhor, querendo falar para aquele homem: por que você é tão arrogante? Por que você não deu oi para a pessoa que estava ali lhe dando oi? O que faz você pensar que você é melhor do que ele? Então, naquela situação, eu via que eu não poderia mudar o mundo, que eu não poderia mudar a cabeça daquela pessoa tão pobre de espírito, que achava que ele era superior porque ele estava com terno e gravata, porque estava descendo de um carro, porque ele era dono de uma empresa. Ele não poderia dar oi para uma pessoa que estava trabalhando na portaria, se achando melhor que aquela pessoa, sendo que ele não era, porque ele era uma pessoa na sua intérprete de arrogância, uma pessoa arrogante. Uma pessoa por onde passava, ninguém queria por perto. As pessoas, quando ele passava, as pessoas viravam as costas, as pessoas saíam correndo, as pessoas não queriam ele por perto. Quem gosta de ter pessoa arrogante por perto? Que as pessoas arrogantes, elas têm uma pobreza na alma delas, elas trazem uma pobreza de espírito tremenda. Porque não podemos esquecer que profissões têm méritos, todas as profissões são dignas, todas as profissões são belas. Como aquele homem poderia fazer tão pouco de uma pessoa que estava trabalhando ali na portaria, exercendo o seu trabalho com dignidade, lutando pelo pão de cada dia, sendo tão útil? O que seria das pessoas sem aquela pessoa trabalhando na portaria? E ele, na sua arrogância, ele não percebeu isso. E ele continuou passando pelas pessoas como se fosse um trator. Ele passava pelas pessoas como se ele fosse o melhor do mundo, porque ele era dono da empresa. Os funcionários eram pessoas pobres na cabeça dele. Aquela pessoa que estava trabalhando não tinha valor na cabeça dele, porque na cabeça dele só pessoas que tinham dinheiro tinham valor. Então a gente começa a perceber a arrogância das pessoas por possuir algo e se achar melhor que os outros. A gente começa a perceber a arrogância que vem de dentro da alma. É um espírito que não é evoluído, uma pessoa de mal com a vida, uma pessoa que ela não acredita em Deus, uma pessoa que ela se acha acima do bem e do mal. E no mundo onde a gente vive, todo mundo precisa de todo mundo, todas as profissões são dignas. Eu costumo dizer que não existe uma profissão melhor que a outra, todas são dignas, porque todos nós precisamos do trabalho daquela pessoa. Imagina só se a gente fosse medir profissões. O que seria do mundo se a gente fosse medir pessoas, medir profissões? A gente estaria perdido. O que seria daquele prédio sem aquela pessoa que trabalha na portaria? O que seria do supermercado sem a pessoa que trabalha no caixa? O que seria do posto de gasolina sem a pessoa que abastece ali, pega ali para abastecer os carros? O que seria do hospital se não tivesse os médicos para atender? Então a gente começa a avaliar que todas as profissões são dignas, todas as profissões têm missões de Deus. E aquela pessoa, na sua arrogância, ela pegou e humilhou aquela pessoa, mas na verdade ela que foi humilhada. Porque uma pessoa que é assim, uma pessoa que ela percebe que ela é assim na sua própria arrogância, ela mesmo se desfaz na sua própria arrogância. Porque todos somos filhos de Deus. Todos somos importantes aqui na Terra. E não existe pessoa que é melhor que a outra porque possui carro, porque possui empresa ou porque está bem vestido. Umas pessoas são melhores do que a outra através do seu caráter, através de ser um ser humano no seu dia a dia, como ela trata as pessoas no seu dia a dia, como é seu caráter como pessoa. Então hoje, meus amigos, eu trouxe esse vídeo aqui para mostrar para vocês que pessoas arrogantes não queremos por perto. Como a gente lida com esse tipo de pessoa? Se afastando. Porque se a gente começa a conviver com esse tipo de pessoa, seja na nossa família, seja no nosso trabalho, seja nos amigos, a gente começa a conviver com esse tipo de pessoas, a gente vai se contaminando. A gente vai se contaminando, a gente não vai suportando, porque naquele momento não estava suportando aquela situação, daquele homem, naquela arrogância, fazendo um pouco de uma pessoa que estava ali trabalhando, se achando melhor que aquela pessoa. Então eu trago aqui para você uma reflexão, meus amigos, uma reflexão que não somos importantes por causa da nossa profissão, que não somos importantes pelo carro, pela casa ou pela roupa que vestimos. Somos todos importantes perante Deus. Todos nós somos únicos perante Deus. E não devemos nos achar mais que os outros, porque possuímos coisas, porque nos arrumamos bem, ou porque temos um certo grau de estudo, ou porque temos um certo dinheiro, uma certa empresa, uma certa profissão.
A gente se torna pessoas melhores a cada dia através do nosso caráter. Nos tornamos pessoas melhores a cada dia através do nosso caráter, da nossa evolução espiritual e como somos como humanos no nosso dia a dia. Então, se a gente está sendo uma pessoa que não é arrogante, que a gente está sendo um ser humano melhor a cada dia na nossa construção emocional, que a gente sabe que a gente tem que acertar ali, para a gente ser uma pessoa melhor, a gente está indo pelo caminho certo. Pessoas arrogantes são pessoas pobres de espírito. Pessoas arrogantes são pessoas infelizes, que acham que possuir coisas lhes tornam melhores, mas coitadas. Elas mal sabem que quando chegar lá em cima no plano espiritual, o que menos vai importar é o que você tem, é o que você faz, é o diploma que você tem, é a roupa que você usou, a empresa que você tem. Quando você chegar no plano espiritual, Deus vai ver, os bons espíritos quando receberem você lá, é como você foi como ser humano, como você foi no seu dia a dia. Porque através da nossa construção emocional, através de como a gente é como humano, através de como a gente é como pessoas no nosso dia a dia, que a gente se torna pessoas especiais, não pessoas pobres de espírito. Eu espero que esse meu vídeo tenha ajudado você. Gratidão por você ter chegado até aqui. Muito obrigada. Que Deus abençoe sua família grandemente. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.